E chegamos na nossa quarta fase do ciclo de desenvolvimento seguro, que compreende ali os testes e validações, né? Nessa fase é onde verificamos se todas as nossas medidas de segurança realmente funcionam como pretendido, né? Não basta implementar os controles de segurança, nós precisamos testá-los de uma maneira rigorosa. Vamos abordar testes de segurança específicos para os LLMs e estratégias de mitigação de desinformação. Os testes revelam falhas antes que os atacantes as descubram. Então, é uma fase crítica, né, do nosso ciclo de desenvolvimento seguro, né, o SDLC. Os testes de robustez e Red Team. Vamos começar com os testes de segurança específicos para a LLM. Os testes de robustez e campanhas de Red Teams, eles são fundamentais. Então, a sugestão é que você realize testes específicos, né, de ataque, testes ofensivos, com uma equipe que valida as questões de segurança, né? Isso é feito por um time de hacker éticos, né, normalmente para simular tentativas de envenenamento de dados, extração de informações. E aí, nós podemos desenvolver cenários específicos de testes baseados no contexto da sua aplicação, de acordo com a sua criticidade, né, atuação. Então, todas essas técnicas, elas vão trazer ali um documento, né, que vai orientar as correções e as medidas corretas de segurança para que você construa, então, uma aplicação segura antes, né, que pessoas não éticas descubram essas fraquezas, descubram essas vulnerabilidades. Uma dessas orientações é a realização de pentests, ou seja, testes de penetração específicos para a LLM. Esses testes, a boa prática orienta que eles devem ser feitos de maneira periódica, né? Tentando então extrair as informações, né, com saídas de dados, como que poderia ser explorado o seu LLM, os componentes da sua aplicação, em ataques, né, sofisticados que tentariam manipular os dados, as saídas do LLM, tentar introduzir comandos nos sistemas. Então esse processo estabelecido, ele faz parte de um processo de melhoria contínua da segurança. Então isso se deve tornar um bom hábito aí, a realização de testes, né, específicos de pentests para as aplicações. Nas aplicações tradicionais isso também já é uma boa prática. Para o LLM ele se torna imprescindível, como a gente falou, por ele ser um modelo que pode variar muito a sua saída, né, que é baseado em dados estatísticos, então o comportamento não é sempre igual. Então isso requer essa constante de monitoramento, de testes e validação, e o pentest aí é uma boa prática. Outra parte importante é a realização da auditoria e a validação de saída, né, dos dados. A auditoria e validação de saída são processos contínuos também essenciais. Então, a sugestão é de implementar verificações automatizadas para detectar qualquer vazamento de conteúdo do prompt dos sistemas nas respostas. Utilize modelos de classificação especializados para identificar respostas que sejam potencialmente maliciosas ou problemáticas. Realize revisões periódicas das interações reais com a LLM para identificar vazamentos potenciais que possam ser passados pelo controle automático. Estabeleça processos claros de revisão humana para casos de limítrofes onde a decisão automática não é suficiente. A auditoria contínua garante que você detecte problema antes que se tornem incidentes graves. A gente já falou, né, do RAG, e aqui o RAG vem como uma confiabilidade, né, que é uma mitigação da desinformação. Então implementa, né, o sistema de RAG, o Retrieval Argument Generation, para melhorar a confiança das saídas do modelo, né? Essa estratégia é recuperar informações relevantes e verificadas de fontes externas confiáveis antes de gerar a resposta. Então, implementando as técnicas de
grounding para ancorar firmemente as respostas em fontes confiáveis e verificáveis e utilize mecanismos de verificação cruzadas com múltiplas fontes. Se várias fontes independentes concordam, a informação é mais confiável. O RAG ele transforma, né, o seu LLM em um gerador baseado apenas em padrões aprendidos com um sistema que busca fatos verificáveis antes de responder. Validação automática de roteiro. Automática, né? Os mecanismos de validação automática são outra camada crítica de defesa contra a desinformação. Implemente sistemas que verifiquem automaticamente os fatos antes de apresentar aos usuários, né? O fact-checking automático, né? Então, essa verificação rigorosa ele impede, né, que código gerado antes de considerar a integração no sistema. Então, estabelecer limites de confiança claro para respostas geradas. Algumas respostas devem vir como avisos de baixa confiança e nunca, jamais, né, integre um código-fonte gerado diretamente no seu sistema em produção sem uma revisão, né, sem uma acreditação humana ali, porque isso pode gerar diversas questões, né, de vulnerabilidades e humanas. Então, é importante entender os limites, né, do seu sistema, né? E trabalhamos também a questão de validação automática. O design de interface também desempenha um papel fundamental na mitigação de desinformação. Aqui, a ideia é desenvolver interfaces que encorajam ativamente a verificação independente de informação. O que a gente está querendo dizer é treinar os usuários para que não acreditem cegamente nas saídas de um LLM. Então, é importante você, na própria aplicação, indicar de maneira visível, esse conteúdo é gerado por IA, que pode, né, conter ali alucinações, que pode variar. Então, é importante educar os usuários, né, de uma maneira honesta, entendendo que há limites, né, de confiança ali apropriado, né? E restringir talvez o uso do sistema em contextos que são críticos, né, que não tem uma supervisão humana adequada. A interface é o ponto de contato, né, do usuário, então ela pode promover esse pensamento crítico, né? Então isso aqui é uma sugestão que esse pensamento ele deve ser encorajado. Com isso, nós mitigamos a questão da desinformação ou o misinformation, que é a nossa categoria do LLM ali 09. Isso nos leva à desinformação. E a desinformação gerada por LLM é uma vulnerabilidade fundamental que pode levar a risco significativo para as aplicações e para os usuários. Isso ocorre quando o LLM ele cria um conteúdo falso ou enganoso, né, que parece, né, ser verdadeiro, mas leva a decisão errada. Isso pode levar a danos na reputação, na responsabilidade legal. A desinformação ela pode ser causada por alucinações, quando o modelo inventa fatos convenientes, pode causar vieses, né, nos dados de treinamento ou simplesmente uma falta de contexto adequado. Além disso, a dependência excessiva dos usuários em relação ao conteúdo gerado pelo LLM pode agravar significativamente o impacto da desinformação. É como ter um funcionário extremamente eloquente que, ocasionalmente, ele inventa fatos com total convicção. Um caso que ilustra isso, né, que a gente tem aqui na história, é o caso, né, da CNET, né? Então, o jornal ele começou a usar a IA. Então, a gente tem esse, né, o Washington Post, ele reportou que o site, né, de tecnologia, o CNET, ele publicava secretamente artigos gerados por inteligência artificial desde novembro de 2022. Só que, após a descoberta, né, por observadores da internet, o site admitiu o uso da tecnologia e então descobriram um problema grave, né? Diversos erros fatuais foram encontrados nos artigos gerados por IA, né? Incluindo cálculos incorretos, que falava sobre juros compostos. Então, a CNET ela teve que começar a adicionar extensões de notas dizendo, né, que revisar todos os artigos gerados por IA
que inicialmente nesses artigos era atribuído de maneira vaga ali ao staff deles, né, ao grupo. Então, com informação sobre automação disponível, apenas, né, ao clicar no nome do autor. Esse caso ele levanta questões sérias, né, sobre relação a plágio, né, a desinformação, a fontes públicas não existentes, né, além dessa questão ali do desemprego jornalístico, né. É um exemplo real, né, de como a desinformação gerada por uma IA, ela compromete credibilidade, a imagem da companhia, a imagem de uma organização, né. Então, não é não fazer o uso da IA, mas é fazer um uso correto, informando, né, os seus limites, informando as questões de segurança, educando aos usuários, né, para que não insira dados pessoais, para que tome cuidado com a saída dos dados, para que tenha esse pensamento crítico com a saída dos dados. Então, assim a gente conclui mais algumas boas práticas, conhecendo alguns ataques de vulnerabilidade nessa fase, e nos vemos na nossa próxima etapa.